lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do ConteCast, a 35ª edição do podcast oficial do Conte Verde. Eu sou Gabriel Sawaf e você está aqui na Casa do Futebol de Seleções, o caminho para a Copa do Mundo. Seja muito bem-vindo. Nesse podcast vamos falar tudo sobre as eliminatórias europeias, ver o que a gente acertou, o que a gente errou nas nossas previsões lá atrás. Não estou sozinho, já eu apresento quem está comigo nessa embarcada, nessa barca, um pouco furada, né, com os palpites errados, mas uma barca de respeito. Lembrando você, para seguir em nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Segue lá, tem vários conteúdos exclusivos, vários conteúdos legais, cortes aqui desse podcast, inclusive, para você ficar de olho, para você não perder nada. E também análises, tem comentários, enfim, muita coisa legal. Lembrando também, se você está escutando no Spotify, siga a gente. E se você está escutando no YouTube, se inscreva, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, sua participação na nossa caixinha de perguntas, na nossa enquete. É muito importante ter você conosco aqui, fazendo e participando desse podcast, fazendo o podcast conosco. Se você não conferiu, dá uma olhada nos podcasts anteriores. A gente lançou aí pós-data FIFA, análise das derrotas do Brasil, podcast com palavras duras à seleção brasileira, uma entrevista sensacional com Milton Ninioff, preparador de goleiro da seleção da Botsuana, vale muito a pena conferir. E também, ontem, né, a gente está soltando esse podcast na quinta-feira, dia 30, estamos gravando na terça-feira, dia 28, saiu o podcast de análise das eliminatórias sul-americanas, junto com o Vinícius Prado, o Dudu Nobre, falando sobre a questão, né, da Bolívia, do menininho boliviano, o momento mais emocionante da história do futebol. Dá uma conferida aí se você ainda não conferiu. E claro, apoia o Conte Verde, R$10 por mês, apoia.se/Conte Verde, muito importante. Como eu estou falando, os podcasts estão atrasados porque a gente teve que trabalhar para pagar os boletos. O que a gente prioriza o Conte Verde? Apoie. Pô. A gente não precisa priorizar mais nada para que a gente possa gravar e não atrasar os podcasts logo na sequência da data FIFA. Meu amado, tá aqui ele, o cara que esteve na primeira gravação do ConteCast, esteve na terceira e volta após um longo e tenebroso inverno hiato. João Rai, o cara que palpitou, falou sobre a seleção, sobre as seleções que iriam para a Euro, tá aqui conosco, nosso setorista de Europa. João, seja bem-vindo ao ConteCast. Fala, Sawaf, fala pessoal que nos escuta, nos assiste, nos acompanha aí em todo o mundo dos podcasts. Realmente estamos aí passando vergonha, né, porque fizemos previsões completamente furadas, ou né, mais ou menos, né, mas várias furadas, então vamos aí confirmar, ver o que é que a gente acertou, o que é que a gente errou, mas é sempre bom estar aqui, tá voltando aí das profundezas, né, do futebol para participar do podcast aí mais uma vez, então estaremos aí para falar muito de eliminatórias da Eurocopa, é isso aí. Exato, então se você não conferiu, quer conferir, ver o que a gente falou, ConteCast 3, a gente falou sobre as eliminatórias europeias. Antes de começar, eu, João Rai e Arthur Henrique, o craque Arthur. Onde está o craque Arthur? Não sabemos, né? Não apareceu para gravação, né? Esperamos que esteja bem, com saúde, com paz e amor no coração. Amém, exatamente, que Arthur esteja bem. Mas a gente vai jogar aqui os prognósticos que nós fizemos nas eliminatórias, o que a gente preveu, o que a gente acertou, o que a gente errou. Então vamos começar com alguns números, né? Foram 230 jogos, 661 gols feitos, 2,87 por partida. O artilheiro da competição foi o Lukaku, com 14 gols. Eu estava escutando o podcast hoje, o Arthur meteu o pau no Lukaku de uma forma totalmente surreal. Enfim, calou a boca. Melhor time foi Portugal, que fez 30 pontos, né, 100% de aproveitamento. A pior equipe foi Gibraltar, nenhum ponto, nenhum gol feito e 41 gols sofridos. Também tem aquela questão de 8 jogos com 10 jogos. Liechtenstein foi a seleção com 10 jogos, pior também, nenhum ponto, 1 gol feito e 28 sofridos. Pior ataque Gibraltar, melhor ataque Portugal, 36 gols. Melhor defesa Portugal, 2 gols. E a pior defesa foi Gibraltar com 41 gols sofridos, que a gente já tinha falado antes. João, acho que é peculiar, né, ter esses dados, né? Portugal equilibrando o lado positivo, Gibraltar o lado negativo, já esperado. E Lukaku, né, que a gente talvez não estava numa expectativa tão grande, sendo o artilheiro das eliminatórias aí. Um bom campeonato, né? Vamos dizer assim, uma boa redenção para ele dentro da seleção belga após uma Copa do Mundo não tão boa assim. Então, pois é, a Bélgica surpreendeu mesmo, porque eu pessoalmente, né, não estava dando muitas esperanças aí para os belgas. O Lukaku, né, fez esses 14 gols e a Bélgica não teve, né, muitos percalços aí para se classificar para a Eurocopa. Então, realmente
teve aí um futebol até interessante apresentado, apesar que eu sigo fazendo críticas aí ao nível das eliminatórias europeias, né, que não é aquelas coisas, apesar do grupo da Bélgica, né, ter a Áustria e Suécia ali para dar algum trabalho, né, porque a Azerbaijão e a Estônia, pelo amor de Deus, mas isso, passou com seus 20 pontos e beleza. E Portugal faz, né, a melhor campanha, né, 100% de aproveitamento, 36 gols, só 2 gols sofridos também, né, com um grupo que favoreceu aí a seleção portuguesa, né, com Eslováquia, Luxemburgo, Islândia, Bósnia e Liechtenstein. Então, né, o grupo deu uma ajudada, mas eu colocaria outro fator aí, que é a saída do Fernando Santos como treinador da seleção portuguesa, graças a Deus, né, porque, olha, retranqueiríssimo esse treinador. E aí veio o Roberto Martínez, né, inclusive da Bélgica, né, e aí deu uma mudada nesse time que, né, a gente sabe que tem vários talentos e que não estavam sendo bem usados, né, na presença do Fernando Santos. Então, agora né, a seleção está conseguindo produzir mais ainda do que produzia. Vamos ver aí com jogos maiores como é que eles vão se comportar, né? Mas é interessante aí o que Portugal vem mostrando. Quem diria que sair o Fernando Santos ia ser a solução dos problemas? Olha só, né? Que mistério. E também fica o destaque, né? Que Portugal tomou 2 gols e os 2 foram no mesmo jogo, né? Então tem esse ponto, né? De curiosa campanha. Mas vamos lá passar grupo por grupo, que daí a gente entra mais comentários aprofundados. Vamos começar pelo grupo A. Na 9ª rodada, Geórgia e Escócia fizeram um bom jogo, empataram em 2-2. E a Espanha, fora de casa, bateu o Chipre por 3-1. E na última, quem folgou nessa rodada foi a Noruega. Na última rodada, a Espanha bateu a Geórgia por 3-1. E Escócia e Noruega também, novamente, num bom jogo, empataram em 3-3. A classificação do grupo A ficou com Espanha com 21 pontos, Escócia com 17, Noruega com 11, Geórgia com 8, Chipre com 0. Vamos lá, agora é hora de fazer aquela nominação. No nosso ConteCast 3, nós três, eu, você e Arthur, cravamos Espanha e Noruega. Ou seja, não contávamos com a Escócia. A Escócia que fez um começo de eliminatória muito bom, né, João? Isso que proporcionou a ela, né, uma investidade de 3 jogos logo de cara, 100% de aproveitamento, proporcionou a ela a conseguir essa vaga, né, antecipada, tanto que somente acho que no final das eliminatórias, tanto a Noruega, tanto a Geórgia apresentaram nível, né? Esses 2 últimos jogos da Escócia foi muito bom, porque talvez nos 2 últimos jogos aconteceu aquilo que a gente estava esperando lá na frente, né? Aconteceu aquilo que a gente estava esperando no começo, que não aconteceu, né? A Escócia até venceu a Espanha dentro de casa, um estado que a gente não esperava, né? A Escócia conseguiu deslanchar e garantir essa vaga junto com a Espanha, que, como a gente esperava, foi soberana no seu grupo. Exato, foi, né, um grupo que a Espanha não teve realmente, né, dificuldades, então a gente pode ver que sobrou. E aí a segunda vaga, o pessoal, né, imaginava a Noruega, né, Haaland, o próprio Odegaard e outros jovens talentos ali que apareceram, mas não conseguiu transformar muito em resultados. E aí, né, a gente tem 2 seleções que foram sacos de pancada das outras 3, né, que foi Geórgia e Chipre. Então, esses pontos aí, né, já eram garantidos. Aí os 3 que se degladiassem, aí a Escócia conseguiu mostrar mais equilíbrio, tem, né, mais experiência em competições, né, tanto na Euro, aí, principalmente na Euro, né, não tanto de ir para a Copa, mas na Euro já está aí participando de edições anteriores, né, recentes, então prevaleceu essa experiência e esse número de jogadores talvez que já tenham mais rodagem fez diferença aí para essa seleção norueguesa que, né, tem a sua esperança depositada nos mais jovens. Eu só vou defender porque, como fã de Kvaratskhelia, tem que argumentar aqui, porque a Geórgia empatou com a Noruega e com a Escócia em casa, então as 2 seleções não foram... Acho que o duelo ali, principalmente o duelo na 3ª rodada, que a Escócia bate a Noruega na Noruega, foi fundamental, né? Lembrando que a Escócia abre ali, né, com 100% de aproveitamento, né? Vencendo a Espanha em casa, chega a 12 pontos, né? O primeiro turno da Escócia é perfeito. Depois, na volta, né, a Escócia já não pontua tanto, só 3 pontos, né? Uma vitória ali, enfim, né, contra o Chipre, né, que garantiu a vaga. Então, tem esses pontos, né, que acabaram 3 pontos, na verdade são 5, eu que fiz a matemática errada. Foram 5 pontos, 1 vitória e 2 empates, né, contra a Geórgia e contra a Noruega. Talvez a gente esperava mais equilíbrio que veio depois, mas a Escócia deslanchou, né? Inclusive para a Escócia ter garantido a sua vaga no jogo contra a Espanha na Espanha,
garfaram a Escócia, fica aqui nosso protesto, era para a Escócia ter garantido a vaga antes da Espanha. É um absurdo que aconteceu. Vamos agora para o Grupo B. O Grupo B tem um pouquinho de drama, mas não por conta, né, de falta de qualidade, mas sim por conta do calendário, né? Nós tivemos na nona rodada a França fazendo 14-0 em Gibraltar, a maior goleada do futebol de seleções nesse ano. A Holanda fez 1-0 na Irlanda. E no fechamento, Grécia e França empataram em 2-2. A Grécia tirou 100% de aproveitamento da França. E a Holanda fez 6-0 em Gibraltar no Algarve. França com 22 pontos, Holanda com 18, Grécia com 13, Irlanda com 6, Gibraltar com 0. Por que eu disse do calendário? Até a penúltima rodada ali, até a penúltima data FIFA, perdão, Holanda e Grécia estavam equilibradas, mas era porque a Holanda ficou 2 horas seguidas sem jogar por conta da Liga das Nações, né? Que a Holanda passou para sinais. Então isso acabou, né, fazendo com que a Holanda tivesse jogos atrasados e quando repôs esse jogo, naturalmente a Holanda passou à frente da Grécia. Porém, na oitava rodada, sexta rodada, perdão, né, João? Um jogo muito equilibrado ali, era a chance da Grécia. Acabou não concretizando e o grupo foi pela lógica, né? Esse nós gabaritamos. Esse aí, acerto total. E até tenho anotado aqui que, né, como você falou, né, a Grécia só bateu no saco de pancadas, né? Irlanda do Norte e Gibraltar, e aí conseguiu o empatinho ali com a França, mas não nada mais do que isso, então realmente não merecia mais nada. Esses pontos aí que ela fez, né, 13 pontos, são meio ilusórios por causa disso, né, porque, né, contra as seleções que precisava ganhar ponto, ela só fez um ponto contra a França, então, né, não era o suficiente. A Holanda aí fez né, o mínimo dela também, né, que foi bater nas outras 3 e aí conseguir essa classificação. Então ficam aí as duas que a gente gabaritou, pelo menos essas aí ficam ao nosso mérito. Vamos enaltecer aí esse resultado nosso, né, Sof? Exato, vamos enaltecer aí esse resultado. E só lembrando aqui, o jogo contra a Holanda contra a Grécia, que a Holanda vence, a Holanda faz o gol no finalzinho, né? Foi um gol de pênalti do Van Dijk ali aos 47 do segundo tempo, ou seja, a Grécia quase conseguiu. Vamos lá, então, continuando nossa jornada num grupo que a gente não achou que ia ter tanto sofrimento, tanta dor assim, mas a Itália conseguiu se complicar, né? No grupo C, na nona rodada, a Inglaterra bateu uma alta por 2-0 e a Itália, no jogo que já era pela vida, venceu a Macedônia do Norte por 5-2, tirou todo o trauma, né, João? Da Macedônia do Norte, deu uma vacilada porque estava 3-0 e tomou 2 gols, o jogo ficou tenso. E aí na última rodada, sem pretensão nenhuma, a Macedônia do Norte e a Inglaterra empataram em 1-1 e a Itália segurou o 0-0 em Leverkusen contra a Ucrânia e passou pelos números, né, pelos critérios de empates. Né? A Inglaterra venceu o grupo com 20 pontos, a Itália ficou com 14, a Ucrânia ficou com 14, né, o diferencial delas ali foi o saldo de gols. Macedônia do Norte ficou com 8 e Malta ficou lá embaixo com 0. A gente acertou esse, mas talvez, até mesmo escutando o podcast, né, o 3 hoje, antes da nossa gravação, eu achava que a Itália não ia ter tanto sofrimento. A gente colocou, né, pontuou que a Ucrânia era uma seleção que tinha potencial, que podia chegar, podia dar o trabalho que deu, só que a gente não esperava a Itália, né, tão sofrendo mais uma vez, mas só que dessa vez deu certo, não parou na Macedônia do Norte. Pois é, foi talvez ali o confronto direto, um detalhezinho a mais ali que fez, né, a Itália conseguir se classificar diante da Ucrânia, porque foram muito irregulares, né? Até da Macedônia do Norte foi, acho que um empate e uma goleada, né, que eles fizeram. Então foi assim muito aleatório. A campanha foi muito uma gangorra. Então no final das contas ainda conseguiu se classificar, mas foi ali, né, na bacia das almas para a Itália conseguir essa vaga, porque a Ucrânia também, né, que a gente sabe que, né, a Ucrânia não tem aquela qualidade como conjunto ali, né, uma seleção média, e os italianos em elenco, né, deveriam ter ido melhor, mas não conseguiram. Mas pelo menos passaram, né, isso aí pelo menos aconteceu, né, porque a Itália vem tendo vergonhas recentes aí de classificação. Pois é, enaltecer também nesse grupo aí a Inglaterra, que fez uma grande campanha, né, um grande retrospecto. Né, os jogos contra a Itália foram sensacionais do time inglês, né, mostrando muita força, né, mostrando que o Portão Sul está encontrando o caminho, né, para a glória, o Portão está levando a glória, né, Southgate, e que pode aí comer, né, numa boa jornada na Alemanha, o que todos os ingleses esperam, né, que o futebol volte para casa após não querer voltar para casa
dentro de casa. Enfim, é uma analogia complexa aí que eu bolei nesse exato momento. Vamos agora para o grupo D, o grupo que a gente planejou, né, João, que ia ser o grupo mais aberto de todos, né? Ia ser o grupo com mais, não digo dificuldades, mas um grupo com que a gente viu uma disputa muito grande pela segunda colocação. Aconteceu, só que não foi literalmente no encontro que a gente esperava. Vamos lá, na nona rodada, nós tivemos a vitória da Croácia por 2-0 em cima da Letônia, e a Armênia e País de Gales empataram em 1-1. A País de Gales deu um vacilo gigante aqui. E na última rodada, a Croácia bateu a Armênia por 1-0, País de Gales com empate 1-1 com a Turquia. A Turquia já estava classificada antes da última data FIFA, classificou na primeira colocação com 17 pontos. A Croácia, que estava fora da zona de classificação, voltou e se classificou com 16. País de Gales, que iniciou a rodada na zona de classificação, terminou com 12. A Armênia com 8, a Letônia terminou com 3 pontinhos. João, esse acho que pode ser colocado como grupo dos vacilos, né? Porque a Croácia vacilou, fez força para tentar não ir e não conseguiu, acabou indo. País de Gales teve a faca, o queijo, tudo na mão para garantir a vaga. Por isso, jogo contra a Armênia, né? O jogo contra a Armênia podia ter vencido, acabou empatando 1-1. E até a própria Armênia, porque a Armênia estava ali próxima quando a Croácia vacilou, podia ter chegado junto nessa briga e perdeu para a Letônia. Ou seja, é o grupo dos vacilos. A Turquia foi a grande surpresa, porque a gente não esperava talvez a Turquia se classificando com antecedência na primeira colocação. Vem de uma grande eliminatória, talvez um dos grandes destaques. A vitória contra a Alemanha no amistoso, né, também pode ser, né, exaltada aí nesse período. Mas, né, a Croácia acabou mesmo fazendo força para não ir para a Eurocopa, conseguindo essa vaga pela eliminatória. Esse foi um grupo bem, né, mais equilibrado, assim, né, do que esses outros recentes aí que a gente falou, que, né, foi bem imprevisível, que realmente a Turquia não era esperada da Croácia, e aí Gales também eu achei que pudesse surpreender mais do que a Turquia, mas Gales está meio num momento de transição aí de gerações também, né, pós-Bale, e aí também não está naquele futebol, né, mas realmente a Turquia passando em primeiro e a Croácia em segundo foi algo mais inesperado, e, né, mostra que num grupo mais equilibrado dá para ter mais surpresas, né, como foi esse que teve, né, 3 seleções mais candidatas e mais equilibradas, né? Então, realmente, os turcos passarem e aí ter, né, você falou aí o detalhezinho, né, de no jogo mais fraco, né, de Gales vacilar, perder ponto contra 2 seleções aí, né, Armênia e Letônia, não poderia perder, nenhuma dessas seleções poderia perder pontos contra eles para se classificar, porque são seleções bem inferiores, e aí perdeu, isso, né, custa caro para né, uma disputa que, né, cada pontinho ali faz diferença. Pois é, e fica de novo o lamento que a Armênia, né, que é uma seleção que já faz um tempo que a gente espera que chegue, vacilou contra a Letônia e depois foi lá e falou, você também não vai, se você vacilou, você vai também vacilar para País de Gales, segurou lá País de Gales. Nos palpites, né, vamos lá passar o que a gente palpitou, eu palpitei Croácia e Armênia, o Arthur palpitou Croácia e País de Gales, e João Rai palpitou Croácia e Turquia, foi ele o único que acertou aí esse grupo. Parabéns, João Rai, você merece uma salva de uma palma. Uma grande felicidade você ter acertado esse grupo de maneira isolada. Então agora vamos para o grupo E, o grupo mais esperado por todos aqui no Brasil para a gente falar, porque é o grupo da Albânia de Silvinho, o grupo que veio a grande surpresa, a grande sensação, a grande proeza, digamos assim, dessas eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Vem aí o grupo da nossa Albânia querida, que terminou na liderança com 15 pontos. Depois, na segunda colocação, veio a Tchequia, também com 15 pontos. A Polônia ainda terminou na terceira colocação com 11. Depois, aparece a Moldávia com 10 e Ilhas Faroe com 2. Nas últimas 2 rodadas, Moldávia e Albânia empataram 1-1, jogo que classificou a Albânia. A Polônia ficou no empate 1-1 com a Tchequia, jogo que eliminou a Polônia. E aí, na última rodada, a Albânia, num jogo de festivo, empatou em 0-0 com as Ilhas Faroe. E a Tchequia conseguiu a vitória contra a Moldávia por 3-0 no confronto direto. João Rai, esse grupo foi o grupo mais surpreendente. Primeiro, classificação da Albânia. Não dá, ninguém podia prever. O Arthur colocou a Albânia aqui, inclusive, mas era muito mais pela nossa repúdia à Polônia de Fernando Santos, que não chegou nem até o final da eliminatória, para surpresa de 0 pessoas. Fernando Santos foi embora. E
A Albânia de Silvinho conseguiu um trabalho mágico, né? Que trabalho de Silvinho. E acho que a outra surpresa foi que na última rodada a gente teve um confronto direto por a última vaga entre Tchequia e Moldávia. A Moldávia chegou com chance de classificação, uma coisa surreal. Infelizmente a Moldávia não conseguiu, a Tchequia conseguiu vencer o jogo por 3-0 com tranquilidade. Mas esse grupo, para mim, sem dúvida alguma, é o mais surpreendente. Até porque as surpresas, né, a gente já vê outros grupos que outras seleções se surpreenderam e até brigaram pela vaga, mas não conseguiram manter isso até o final. A Albânia não só manteve, como terminou a liderança do grupo e se classificou para a Euro pela segunda vez. Perfeito, Sof. A gente, né, falou da Albânia, né, com aquele jeito meio caricato, né, digamos assim, né, por causa do Silvinho, né, treinador brasileiro, que, né, não tinha feito um grande trabalho no Corinthians, aí apareceu lá, assim, meio repentinamente, né, meio sem muita explicação né, prévia, e aí chegou lá e colocou todo mundo no bolso, né? Conseguiu classificar a Albânia em primeiro lugar. E aí a Polônia, como você bem falou, né? Fernando Santos veio, né? Saiu de Portugal. A gente já pode ver, né? Portugal cresceu e, né, a Polônia ainda conseguiu decair mais do que, né? Já não estava numa fase tão interessante lá, né? Com o Mr. Paulo Souza, e veio outro Mr. Fernando Santos e também não fez um grande trabalho. E aí conseguiu deixar a Polônia fora da Eurocopa, num grupo que foi, né, como você falou, bem equilibrado, surpreendente, assim, né, tanta briga nesse grupo, com a Moldávia também chegando junto ali, quase conseguindo essa vaga, mas aí, né, na hora H, a Tchequia conseguiu, né, fazer valer aí a tradição maior e se classificando em segundo, mas com certeza, né, a grande vergonha é a Polônia estar fora, e eu quero ver aí até onde agora a nossa querida Albânia vai chegar, né, na Eurocopa. Estarei torcendo pelo professor Silvio, né, para que ele possa desempenhar um resultado melhor ainda, e já tem minha torcida para que vá bem, mas olha, vergonhoso aí, Robert Lewandowski, né, não conseguiu carregar essa arca aí que virou a Polônia, né? Pois é, o Lewandowski ainda ficou fora, né, de um dos jogos ali na penúltima, porque foi lesionado, então foi só piorar. Para você ter um exemplo, a Moldávia não perdeu para a Polônia nessa eliminatória, né? Venceu o jogo e depois empatou na Polônia. Só para você ver como a situação da Polônia foi bizarra, né? Então, acho que o grupo foi equilibrado muito por isso. Por mais que a Albânia conseguisse equilibrar, era para a Albânia disputar essa vaga com a Tchequia. Então, ele se equilibrou, trouxe a Moldávia. Né? A Moldávia também penou porque eu estava até vendo, na primeira rodada, a Moldávia empatou com as Ilhas Faroe. Tem um resultado que fez falta no final. Que na primeira rodada já normal, né? Mas enfim, fica esse bônus. A Polônia vai disputar a repescagem. Vamos ver, né, se a Polônia vai aprontar ou se vai conseguir valer, né, um pouco do seu favoritismo, em teoria, na repescagem. Então, só passando aqui, né, eu e você, né, fora o Arthur, que conseguiu prever essa classificação da Albânia, a gente apostado, obviamente, em Polônia e Tchequia, mesmo com a Polônia aos trancos e barrancos e as migalhas com o Fernando Santos, que agora nem tá mais lá. E vamos pro grupo F, que eu acho que teve a grande decepção, digo, de equilíbrio, né? Era um grupo que a gente achava que ia ter mais equilíbrio que o normal. Você já falou da Bélgica, a Bélgica terminou com 20 pontos, a Áustria com 19 e a Suécia fez só 10 pontos. A Suécia não conseguiu, né, vencer os seus jogos diretos, logo no começo já estava ficando para trás. Teve aquela questão do jogo contra a Bélgica, que a gente lamenta muito, né? Terminou com um estado empate, mas o jogo foi disputado há um tempo. Depois aparece o Azerbaijão com 7, ou seja, o Azerbaijão ficou a 3 pontos da Suécia e a Estônia com 1. Nas últimas rodadas, a Áustria venceu a Estônia por 2-0. O Azerbaijão fez 3-0 na Suécia. Acho que esse é o resultado que mais estancara, né, a Suécia, a fase ruim da Suécia, né, nessa eliminatória. E depois, na última rodada, a Bélgica fez 5-0 no Azerbaijão, botou o Azerbaijão no lugar dele. E a Suécia fez 2-0 na Estônia. João, acho que a Bélgica, você já falou, né? Foi talvez uma surpresa positiva, a gente não estava esperando tanto. A Áustria manteve aquele nível de atuação que a gente viu na Euro, mas não teve disputa porque, para mim, pelo menos, a Suécia é a maior decepção dessa eliminatória da Eurocopa, até mais que a Polônia. Não sei para você, porque realmente não conseguiu bater de frente nem com a Bélgica nem com a Áustria e ainda tomou uma sapecada do Azerbaijão. Eu estava assistindo o jogo e digo, podia ser mais, inclusive teve gol até do meio de campo. Olha, eu vou falar que a Suécia já não vinha antes me dando muitos ânimos, assim, apesar de eu gostar bastante do glorioso Isaac, né, um belo jogador aí, um cara que tem muita qualidade, mas no geral, assim, parece que também foi outra seleção que foi se deteriorando aí com o tempo em qualidade. A gente chegou a ver eles, né, dando trabalho e chegando
com alguma, né, qualidade na Copa, chegando ali, né, nas fases mata-matas, mas ultimamente não vinha tendo aquele futebol assim para mim já não, mas lógico que, né, para classificar para Euro, imaginava que eles pudessem ir melhores daí do que, né, essa terceira posição, como você falou, 3 pontos só do Azerbaijão, que surpreendendo aí, né, conseguiu chegar próximo, mas ainda assim, né, muito distante de se classificar. E acho que foi as duas melhores seleções que classificaram mesmo, Bélgica ainda em primeiro e a Áustria que já, né, se a Suécia é uma seleção que eu acho que vem decaindo, a Áustria foi uma seleção que foi até crescendo, assim, foi encorpando mais. A gente não ouvia falar de seleção austríaca, né, há um tempo atrás, há uns anos atrás aí, não tão recente, não tão, sei lá, 10 anos atrás, você não falava, nossa, a seleção austríaca aí, ó, o pessoal vai, né, vai chegar. Não tínhamos essa perspectiva, eu acho, tão grande com a Áustria, mas com a Suécia a gente já tinha mais. Então, eu acho que foi essa inversão aí de lugares e as duas melhores seleções passaram mesmo e, né, espero que a seleção do Azerbaijão, essa sim, consiga progredir e chegar numa Eurocopa ainda. Vamos aguardar a próxima Liga das Nações, né? Ver se esse resultado foi aleatório ou se há uma evolução da ótima geração azerbaijana dentro do futebol europeu, né? E fica aí a destaque para a Áustria. E a gente só passando aqui, o senhor foi o único que errou esse grupo, já que se aquele lá da Turquia você acertou, esse você havia colocado Áustria e Suécia, você tirou a Bélgica. Eu e Arthur fomos de Bélgica e Áustria. Vamos continuar agora com o grupo G, que foi um grupo também onde, nas últimas rodadas, quem estava lá embaixo resolveu fazer uma festa, resolveu atrapalhar a vida de quem estava brigando pela classificação. A Hungria já chegou na última data FIFA classificada e ficou no empate com a Bulgária. Na verdade, ela conseguiu a classificação nessa rodada, ela quase classificada, conseguiu a classificação contra a Bulgária. A Bulgária é incrível, cara, não tem jeito, velho. A Bulgária estava vencendo a Hungria, foi lá no último lance do jogo, a Hungria fez um gol contra e se classificou, né? É surreal, né? E a Bulgária perdeu a chance de vencer a Hungria. E depois a Montenegro fez 2-0 na Lituânia e manteve a acesa briga, porque a Sérvia estava folgando nesse dia. E aí, na última rodada, a Bulgária estava vencendo da Sérvia e Montenegro vencia a Hungria, estava passando o Montenegro. Aí a Hungria virou para 3-1 e a Sérvia empatou em 2-2 com a Bulgária. Com isso, Hungria com 18, Sérvia com 14, Montenegro 11, Lituânia 6, Bulgária 4. João, o grupo foi dentro do previsto, talvez a gente tinha colocado, né, a Sérvia na frente da Hungria, mas a Hungria, pelo menos no cenário europeu, é muito forte, né? Incrível. Vai se mantendo muito forte, que é um jogador no Liverpool agora também que chama muita atenção. Mas a Sérvia provou uma emoção ali. A Bulgária e a Lituânia também que resolveram acordar, né? Esses últimos jogos aí da Hungria, por exemplo, a Hungria perdia de 2-0 para a Lituânia, conseguiu um empate. Aí depois foi lá, fez esse jogo contra a Bulgária, que também empatou no último lance. E na última rodada sai perdendo de Montenegro, ou seja, levou muita emoção, um grupo que a gente não esperava tanta emoção assim para a definição da classificação. Exatamente, Sof. A gente vê esse grupo, né, eslavo, né, praticamente, Hungria, Sérvia, Montenegro, Lituânia e Bulgária, ali o leste europeu muito bem representado nesse grupo, mas realmente a Hungria e a Sérvia passaram, mas como você falou, né, foi um grupo que não foi tão... teve seus altos e baixos aí, teve emoção, como diria o nosso ídolo Luiz Carlos Júnior, né, vai ter emoção até o fim, e aí realmente a Hungria e a Sérvia conseguiram fazer prevalecer esse favoritismo delas, mas, né, sem antes não ter, né, Montenegro ali, acho que também como eu falei, né, os países eslavos ali, Sérvia e Montenegro tem essas diferenças, essas questões aí, né, de separação e tal, então com certeza os montenegrinos estavam querendo muito essa classificação para tirar a Sérvia, e no final das contas acabou não acontecendo, né, e a Bulgária também, que foi a pior, estava dando trabalho, no final das contas acabou perdendo mesmo e deixando as coisas como estavam, mas achei interessante ver que, né, que esse grupo pelo menos foi um grupo que teve disputa, né, porque a gente vai falar de próximos grupos e já falou de grupos anteriores que só tinha seleção assim, que tinha umas seleções aí que, pelo amor de Deus, deploráveis aí essas seleções estarem participando de
de eliminatória da Euro aí e falarem que é uma eliminatória forte, né? Mas, enfim, vou deixar as minhas críticas ácidas para depois. Daqui a pouco a gente chega no grupo de Portugal, que eu sei que é onde você quer falar isso. E, cara, fica a curiosidade, né? A Bulgária não perdeu, a Bulgária empatou, mas cedeu empates bizarros aí que talvez a gente não estivesse esperando. Vamos agora passar para o grupo G, que é o primeiro grupo grupo H, perdão, o primeiro grupo com 6 seleções, e a gente teve uma disputa que também a gente não esperava, né? Na penúltima rodada, a Finlândia já, sim, chance, venceu a Irlanda do Norte por 4-0, o Cazaquistão bateu o San Marino por 3-1, grande resultado, e a Dinamarca venceu a Eslovênia por 2-1. Era um confronto direto aqui, a Dinamarca conseguiu a classificação. Na última rodada, já não valendo nada, a Irlanda do Norte bateu a Dinamarca por 2-0, a Finlândia fez 2-1 em San Marino, o San Marino marcou gol nos 3 últimos jogos, olha só, isso é histórico. E no jogo que estava valendo uma vaga, a Eslovênia fez 2-1 no Cazaquistão. Dinamarca e Eslovênia passaram com 22 pontos, a Finlândia ainda ficou na terceira colocação com 18 pontos, o Cazaquistão foi quarto também com 18, Irlanda do Norte em quinto com 9 e San Marino sem nenhum ponto. João, ninguém esperava o Cazaquistão brigando por essa vaga como brigou. Realmente foi muito legal esse eliminatório do Cazaquistão. Chegou na última rodada, fez um jogo duro com a Eslovênia, né? Acabou perdendo a vaga, mas, cara, só o fato do Cazaquistão ter chego brigando com força, vencido o jogo, eles venceram o jogo lá no começo contra a Dinamarca, né, em casa, por 3-2, que foi uma virada espetacular, foi um dos melhores jogos dessa eliminatória da Eurocopa. Esse grupo entregou, não digo emoção, porque no grupo anterior, a Sérvia parecia que estava fazendo força para não ir, a Hungria nas últimas rodadas também. Mas nesse grupo não, foram jogos muito bons entre as seleções de cima, entre Cazaquistão, entre Eslovênia, entre Dinamarca, entre Finlândia, foram jogos muito disputados, né? Isso talvez a gente não estava contando nessa chave, que tivemos aí 4 seleções brigando diretamente por essa vaga, a Irlanda do Norte que sempre dá um trabalhinho ou outro, né? Mas eu não projetava isso, o Cazaquistão é uma grande surpresa, e Eslovênia e Dinamarca conseguiram a classificação. Pois é, foi um grupo que nos faz, né, nos chama a atenção para essas seleções, né, principalmente a Finlândia e o Cazaquistão aí, para ver como que vão se comportar futuramente, né? A Finlândia até tinha figurado aí anteriormente, né, com algum destaque, né, em anos anteriores, mas o Cazaquistão ainda não tinha aparecido aí com esse futebol todo. Mas realmente foi com emoção esse jogo que você falou do 3-2, um jogo espetacular, assim, um jogaço de bola incrível, com muita loucura, né? O jogo que o fã do futebol ama assistir, né? Principalmente se você não torce para nenhuma das seleções, é melhor ainda, né? Você torce pelo espetáculo e também, né, a gente costuma torcer pela seleção mais fraca para vencer a mais forte, né? Então, nesse caso foi maravilhoso. E acho que, né, apesar de passarem, né, a Dinamarca e a Eslovênia, que a gente imaginava como favoritas, mas viu que né, foi bem penoso para as duas passarem, e acho que é legal também, né, ver que esse grupo aí, apesar da presença de San Marino, que olha, o San Marino é um dos maiores sacos de pancada da história do futebol, assim, disparado, apesar de você falar que eles fizeram gols nas últimas 3 partidas, mas assim, é uma seleção horrorosa, né, por várias razões, né, porque também, né, é um lugar pequeníssimo, né, mas Dinamarca e Eslovênia aí fizeram valer os nomes, e principalmente, né, Dinamarca, que é uma seleção já mais bem cotada, e vamos ver aí o que podem aprontar na Euro, que na Euro eles gostam de fazer suas estripulias, né, Sof? Eu já tinha falado no nosso podcast 3 que eu tô muito curioso com essa geração da Eslovênia, então boto muita fé nela, acomodada pro Chesco. E, cara, contra o Cazaquistão tem um ponto curioso, né? O Cazaquistão, os jogos eram sempre antes, né? Por conta do fuso horário, então dava para assistir, dava para contemplar, admirar a seleção do Cazaquistão, por isso que encanta. Vamos ver na repescagem. E também San Marino, a gente destaca esse ponto dos 3 gols, porque é a primeira vez na história que o San Marino fez 3 gols seguidos, né? Isso nunca tinha acontecido, inclusive forçando até empates, né? O San Marino forçou um empate contra a Dinamarca por um tempo, né? Então ia ser surreal se o San Marino conseguisse empate contra a Dinamarca. E digo eu, cara, San Marino não é a pior seleção do mundo em bola, porque as seleções da CONCACAF realmente são muito difíceis de assistir. Muito duro assistir um jogo de anguila, por exemplo, mas o Conte Verde tá aí para isso, para obrigar a gente a acompanhar essas seleções com carisma, mas com pouca bola. E você falou que eram as 2 favoritas? Não, segundo você, né? Você botou Dinamarca e Finlândia no nosso bolão. Eu e Arthur acertamos aqui nessa chave. Eu botei aí, pela zoeira a Finlândia, né? Não. Que a Finlândia, lembrando, foi para a última Eurocopa. Né? Tem essa questão, está fresco, disputou recentemente, mas enfim.
Vamos agora pro grupo I. Grupo I que a gente ficou meio naquela, o que vai acontecer nesse grupo, né? Que a gente não sabia muito bem. Aconteceu que a Romênia conseguiu se prevalecer, quem escorregou ali um pouco foi a Suíça. Aí teve mais jogos, né, por conta da questão da guerra lá em Israel, nessa última data FIFA. Primeiro, nós tivemos a vitória do Kosovo sobre Israel no dia 12 por 1-0. Depois, Israel e Suíça empataram 1-1 no dia 15. E aí já na penúltima rodada, Belarus venceu Andorra por 1-0. A Suíça ficou no empate com o Kosovo 1-1. E a Romênia venceu Israel por 2-1. Esses resultados garantiram as duas vagas, né? Tanto da Suíça, tanto da Romênia. E aí, na última rodada, a Romênia bateu a Suíça por 1-0. Israel fez 2-0 em Andorra e Belarus fez 1-0 em Kosovo. Esse resultado é surpreendente, porque era a classificação final. A gente ficou com Romênia 22, Suíça 17, Israel 15, Belarus com 12 pontos, Kosovo com 11 e Andorra com 2. João, aqui a gente vê novamente mais uma seleção que fez um pouquinho de força para não ir. A Suíça conseguiu até empatar com Belarus em casa, né? Um jogo que até Belarus, infelizmente, estava vencido por 3-1 e deixou empatar, né? Isso na data FIFA anterior. Israel até chegou a ameaçar, Kosovo também. Kosovo teve muitos empates no primeiro turno, isso enfraqueceu a seleção, mas, por exemplo, perdeu para Belarus ali na última rodada, é complicado. E Belarus fechou, cara, com uma sequência surreal, porque Belarus perdeu 4 jogos, só que 3 foram lá no começo, aí contra Israel, perdeu com um gol no último lance, e aí veio os últimos 4 jogos aí sem perder. Cara, realmente surpreendente, 2 vitórias seguidas no final, ninguém esperava isso de Belarus, né? Mas, enfim, acabou ficando para as mais fortes, mas só que foi aquela questão, a Romênia prevaleceu e a Suíça, que era a favorita, ficou um pouco para trás. É bem surpreendente, assim, a Romênia passando em primeiro, apesar de, né, de ser apontada aí como, né, por nós para se classificar, mas, né, o imaginável era a Suíça em primeiro e aí eles passando em segundo. E aí, acho que a classificação da Suíça a gente pode classificar como aquela classificação culposa, né? Sem a intenção de se classificar, porque, olha, fizeram grandes esforços, assim, Suíça, pelo amor de Deus, que patinadas aí que você citou os jogos, né? Assim, impressionante como a Suíça quis dar a vaga dela para Israel ou para outra seleção ali, porque, né, passou perto. Se tivesse aí mais 1, 2 rodadas, a Suíça teria entregue essa vaga para outra seleção, porque realmente muito irregular essa campanha deles. Eu acho que não é uma seleção que também não tá naquelas, não tá nos seus melhores momentos, nos seus melhores anos aí para conseguir, né, melhores resultados. Eu acho que né, lógico, ainda tem aí um ano para a Eurocopa, né, um pouco menos, na verdade, né, mas acho que não dá para imaginar muita coisa dessa Suíça. Acho que a gente vai imaginar eles sendo, né, desclassificados aí com tranquilidade na primeira fase e voltando para a Suíça para passarem suas férias. Toma cuidado que eles aprontaram na última Euro, né? Você sabe do que eu tô falando, você sabe o que a Suíça fez na última Euro, toma cuidado, né? E só uma curiosidade, a Suíça, você falou da questão culposa, dos últimos 6 jogos, a Suíça venceu só um, cara. Nos últimos 6 jogos, a Suíça venceu só um, que foi contra Andorra. Então, cara, olha o nível que chegou, né? No retorno, a Suíça só ganhou de Andorra, né? Foi lá, perdeu para a Romênia, nesse jogo que a gente falou, empatou com Israel, empatou com Belarus, empatou com Kosovo, né? 2 vezes, porque na quinta rodada já tinha empatado com o Kosovo. Então, cara, é um nível meio surreal aí de apresentação fraca do futebol suíço que a gente não esperava, né? Acabou indo aí porque Israel também não teve forças ali no final, o próprio Kosovo vacilou muito no começo e Belarus acordou tarde, mas fica esse destaque, né? Porque eu me surpreendi, nem tinha parado para pensar nessa grande reabilitação de Belarus na reta final. E chegamos no grupo onde você tá louco para meter a boca, onde chegamos na melhor equipe dessa eliminatória, Portugal, com 30 pontos, né, 100% de aproveitamento, uma campanha irretocável. A Eslováquia, na segunda posição, com 22 pontos, e talvez aí mais uma seleção que surpreendeu, mas não conseguiu brigar até o final pela vaga, que foi Luxemburgo, né, com 17 pontos. Aí vem a Islândia com 10, a Bósnia com 9, Liechtenstein com 0. Antes de passar, eu só queria ressaltar aqui no grupo anterior que você e Arthur acertaram, eu errei, eu botei o Kosovo, que ia passar. Enfim, grupo J, João, grupo J de João, inclusive, olha só que coincidência legal. Portugal soberano, a gente já falou isso, né, no começo do podcast, né, melhor campanha, quem diria que saiu o Fernando Santos ia dar a liga, cara, mas Luxemburgo batendo ali até a antepenúltima rodada, indo para cima da Eslováquia, né, teve aquele duelo direto, né, Luxemburgo foi muito prejudicado pela penúltima data FIFA, né, aquele empate contra a Islândia, né, que o Gerson Rodrigues perdeu um gol no último lance, né, sem goleiro, a Islândia por tudo ou nada, depois, né, até passando os resultados que a gente não passou nesse grupo, peço perdão,
Nós tivemos a Eslováquia vencendo a Islândia por 4-2 na quinta-feira, dia 16, jogo que classificou a Eslováquia. Luxemburgo fez 4-1 na Bósnia e Portugal fez 2-0 em Liechtenstein. Na última rodada, tudo já definido, Portugal 2-0 na Islândia, Eslováquia 2-1 na Bósnia, Luxemburgo 1-0 em Liechtenstein. João, acho que ninguém esperava o Luxemburgo tão forte, né? A gente está passando de peculiaridades que fizeram o Luxemburgo ficar de fora da briga pela Euro. Isso em nenhum momento era realidade, né? Por exemplo, esse gol perdido pelo Gerson Rodrigues, né? Luxemburgo que teve uma das piores defesas, inclusive, mas só que a maioria dos gols sofridos foi por Portugal, o que é uma curiosidade muito grande, né? Foram 10 gols sofridos pela seleção portuguesa, de 13, o Luxemburgo acabou tomando toda a eliminatória. Enfim, queria que você falasse aí dessa classificação da Eslováquia, que também conseguiu se fortalecer, mas Luxemburgo brigando até o fim, e a hegemonia portuguesa na chave. Foram 15 gols, Salaf, que eles tomaram da seleção portuguesa, assim, um negócio bizarro, assim, simplesmente bizarro, de um 9-0 e um 6-0, que aí isso aí complica um pouco, né? Mas eu acho que assim, mas tomaram 19 no total. Tem esse detalhe. Isso, tomaram 19 no total. Ou seja, fora Portugal foram só 4 gols, cara. Surreal. É bizarro ainda, né? Mas eles têm vários jogadores naturalizados, né? Porque é uma tendência até, né, de várias seleções aí que acabam indo buscar, né, talentos no exterior e tal. E, salvo engano, tem portugueses também aí no meio, que se naturalizaram luxemburgueses. E aí, né, consequentemente, acabou dando uma evoluída aí na qualidade do futebol dessa seleção, porque realmente, se fosse depender aí de um país que é muito pequeno, né, um país de uma área bem reduzida, e que, né, a maioria das pessoas nem acabam nem morando em Luxemburgo, acabam morando nos países vizinhos e vai para lá para trabalhar. Então, é um lugar que realmente né, as pessoas não ficam fixadas exatamente, né, vivendo, e aí isso acaba, né, influenciando no futebol também. E aí, com essas naturalizações, com essa busca de novos cidadãos do país pelo mundo, acabou tendo essa evolução aí na qualidade do futebol deles, mas ainda assim é surpreendente, né, eles estarem relativamente próximos aí da briga pela vaga. Se não tivessem, né, dado uns vacilos aí, poderiam estar classificados, e agora vão estar, né, de fora e jogando, né, a repescagem contra a Geórgia, um jogo, né, complicado também, né, que a gente sabe que é uma seleção também que deu trabalho aí para alguns adversários. Então vamos ver o que será dessa partida, mas acho que, né, tirando Portugal, que realmente sobrou, não tem o que falar, né, sobrou com 100% de aproveitamento, Luxemburgo aí merece os méritos pela boa campanha, e a Eslováquia fez sua obrigação, cumpriu sua obrigação muito bem, parabéns, e está aí mais uma vez na Eurocopa. Alô, Bósnia, que não consegue para a Eurocopa, fez uma eliminatória ridícula, coitado dos caras lá do Disco, né, tentando carregar aquela seleção e tomando sacode atrás sacode de Luxemburgo, inclusive. Você falou dos atletas naturalizados, né, portugueses, Gerson Rodrigues é um deles. E tem muita gente agora, atualmente, né, no Brasil mesmo, conseguindo passaporte do Luxemburgo, que é muito fácil. Então, não se assuste se daqui a pouco aparecer uns brasileirinhos jogando por lá. João já abriu a pauta agora. Lembrando só passar aqui, né, as derrotas. Eu e João acertamos essa e Arthur acabou errando. Arthur botou a Bósnia no lugar da Eslováquia. Alô, Arthur, passou longe, hein? O Arthur tá vivo, gente, tá? Ele deu um sinal de vida aqui, disse que tava com problema na internet, por isso que não acabou não participando da gravação. João, agora para fechar, hora de falar da repescagem, né? Você já abriu aí falando do confronto de Luxemburgo. Repescagem aí que estão separados pela Liga das Nações, né? As 4 melhores seleções que não conseguiram vaga foram para a repescagem. No caso da Liga A, onde quase todas conseguiram, somente 2 não conseguiram, no caso Polônia e País de Gales, foi puxada a primeira da Liga D e mais uma da Liga B. No caso, a primeira da Liga B, que não foi líder do seu grupo, porque quem subiu não pode enfrentar uma seleção de nível superior na repescagem. É uma loucura, mas fez sentido aí quando você passar os confrontos. Vamos lá, então. Na Liga A, nós temos o duelo entre Polônia e Estônia e País de Gales e Finlândia, né? Essas são chaves de semifinal, depois uma final entre as duas seleções que vencerem. Quem vencer faz a decisão e vai para a Eurocopa, né? Uma de cada chave de 4. João, pelo amor de Deus, se a Polônia não passar aqui, né? Já temos que deixar isso bem claro, bem caps lock.
com letras maiúsculas. E País de Gales e Finlândia, País de Gales tem favoritismo, mas não dá para duvidar da Finlândia, né? Exato. Assim, vai ser 1-0 Polônia nos dois confrontos? Provavelmente, eu imagino que seja, né? Pelo grande futebol vistoso aí apresentado pela seleção polonesa com o Fernando Santos. Mas vai passar, pelo amor de Deus, não pode vacilar contra a Estônia. E aí, Gales e Finlândia, acho que é mais equilibrado. Acho que, né, como eu falei, Gales vem um pouco pior, né, sem Bale, essa geração que, né, passou, mas ainda assim acho que dá para ter um confronto legal aí com a Finlândia, essa seleção semi-revelação aí, que já apareceu antes, mas que está em crescimento ainda. Mas acho que esse jogo vai ser interessante de assistir aí e ver como que as duas seleções vão se comportar nessa briga pela vaga, né? Acho que a questão, né, mata-mata, desespero ali, a tensão é o que favorece um jogo mais emocionante. Eu já dou palpite, né? Apesar de ser agora o Michael Probers, treinador da Polônia, mas, né, mesmo com a saída do Fernando Santos, ele não conseguiu empolgar, né? Tanto que a Polônia acabou ficando de fora. Eu dou que quem vai para a Eurocopa tá na chave de cá, tá na chave entre Gales e Finlândia, né? Quem passar ali acredita em mais futebol que Polônia e também que a Estônia, né, obviamente, para chegar. A Finlândia foi a seleção da Liga B que subiu, né, para a Liga A, porque Israel e Bósnia, né, que venceram seus grupos nas eliminatórias, estavam na frente da Finlândia e não poderiam ir, né? O coeficiente lá que a UEFA inventa, não é só a classificação, mas como venceram e subiram, não poderiam enfrentar uma seleção de Liga Superior na repescagem. Então, agora vamos para a Liga B. Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia. João, acho que pelo nível de futebol apresentado, a Ucrânia é favoritaça aqui, né? Mas entra o fator mata-mata e também entra o fator da Ucrânia, né? No primeiro jogo, jogar na Bósnia e depois também provavelmente não conseguir jogar em casa, caso enfrente, né, a Islândia, por exemplo, que seria adversária. Mas Israel também não joga em casa, então podemos ter aí duas seleções em conflitos resolvendo uma vaga para a Eurocopa. Pois é, podemos ter uma decisão em campo neutro ainda, né? Entre as duas seleções. Esse mundo é uma loucura. Mas eu acredito que Israel passe mesmo da Islândia. Acho que tem condições aí mesmo. É porque já jogou também. Não sei, você pode me dizer aí se eles conseguiram jogar em Israel ainda nessa campanha. Acho jogaram, que sim, né? Jogaram. Eles só não jogaram em Israel agora, nessa última data FIFA, os dois últimos jogos que foram feitos na Hungria. Isso, então ainda conseguiram jogar, mas vamos ver o que será, né? O que com certeza afeta, né? Não jogar aí no seu país, mas favoritos. E aí, Ucrânia e Bósnia, realmente, a Bósnia, olha, uma queda grande aí de desempenho, né? De outros ciclos, né? Que tivemos aí recentes, então acredito que a Ucrânia vai passar, e aí essa decisão Israel e Ucrânia vai ser bem, acho que mais imprevisível. Eu apostaria ainda na Ucrânia passando, mas é mais equilibrado aí. Vamos ver o que pode acontecer, né? E um jogo tensíssimo, né, também. Exato. Eu acho que a Ucrânia, para mim, é muito favorita em relação a Israel, cara. Acho que a seleção é muito melhor. Lembrando que esses confrontos vão acontecer em março, né? São jogos únicos, né? Quem passa, passou. Quem ficou, ficou. E aí, para a Liga C, que eu acho que é onde tem os confrontos mais legais, acho que de acompanhar, né? Que são Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão. Ou seja, acho que a Geórgia, como eu falei, despertou no final ali. Os últimos jogos da Geórgia foram legais de acompanhar, né? Luxemburgo fez uma ótima qualificatória. E aí, Grécia e Cazaquistão. A Grécia que fez uma qualificatória média, mas ok até. E o Cazaquistão que foi uma das grandes surpresas. João, acho que a Liga C é onde tem que ter o foco da galera, porque a disputa aqui vai ser muito legal. Vai ser muito animado nesses jogos únicos. Olha, com toda certeza, hein? 2 jogos bem interessantes de assistir. O fã do futebol alternativo também vai se deliciar com essas duas partidas, apesar da Grécia ser um pouco mais tradicional, né, no futebol, mas as outras 3 seleções, né, são mais alternativas mesmo. Então, realmente, jogos que eu espero poder assistir, a poder acompanhar de alguma forma, porque vão ser muito legais aí de ver essas seleções, né, disputando esses mata-matas. E ainda tem a decisão que pode ter, né, um Luxemburgo e Cazaquistão, um Geórgia e Cazaquistão falando uma vaga na Eurocopa, que seria maravilhoso, seria incrível de acompanhar uma partida dessas, para
pra gente é maravilhoso. Eu vou ficar muito na torcida, né? Porque acho que tem muito que acontecer. O Felipe Augusto, lá da Série Z, já falou que quem torcer pra Grécia não é mais amigo dele. Botou lá no grupo lá dos relatores da Série Z, já deixou bem claro, né? Já deixou bem evidente que a torcida aí vai para as outras três, que seriam sensacionais. Qualquer uma dessas, talvez a Grécia nem tanto, mas as outras três, quem chegar na Eurocopa, vai ser surreal ver Luxemburgo, Geórgia ou Cazaquistão numa Eurocopa. Luxemburgo, que fica a curiosidade, é a seleção que mais disputou a eliminatória, seja de Copa ou de Eurocopa, e nunca conseguiu chegar em lugar nenhum. Imagine, cara, conseguir lembrar de ver essa cena, ia ser um feito e tanto dos leões, né? O mascotinho de Luxemburgo. Tá certo, pessoal, agradeço a você que esteve aqui no nosso podcast número 35, fazendo essas previsões eliminatórias da Eurocopa. Discorda aí do que você achou, concorda com a gente, fala os seus pitacos aí para a repescagem, quem você acha que vai passar, quem que você acha que vai para a Eurocopa, né, via a repescagem das nações. Em março estaremos aqui para dar repercutir, para avaliar tudo bonitinho, já que a eliminatória para a Copa do Mundo da Europa só começa em março de 2025, né, vai demorar um pouquinho aqui para a gente falar de Copa do Mundo na Europa. E lembrando você, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @PonteVerde_. Lembrando também, se inscreva, siga o Conte Verde no Spotify e também no YouTube, deixe seu comentário, seu like, sua avaliação, participe da nossa caixinha de perguntas, nossa interação, né? Deixe aí sua opinião, faça esse ConteCast conosco, compartilhe com seus amigos que gostam de futebol europeu, gostam de Eurocopa, ficaram em marcas eliminatórias, compartilhe com eles para a gente debater, para a gente divulgar legal o projeto. E lembrando também para você conferir, né, os podcasts anteriores, ficar ligado também que vai vir podcasts aí finalizando essa repercussão de data FIFA até o final de semana, até semana que vem, acho. E claro, torne-se um apoiador do Conte Verde, apoia.se/Conte Verde, R$10 por mês, importantíssimo demais, sua ajuda para sustentar e manter esse projeto que a gente está tentando se dedicar. A gente precisa muito da sua ajuda, do seu apoio, para cada vez mais se fortalecer, cada vez mais crescer, levar o Conte Verde, fazer o Conte Verde cada vez mais forte. Agradeço ao craque Arthur, que apareceu para falar que teve problemas, desejo sucesso da próxima vez que ele for participar conosco, e lembrar o lembrete que ele falou que a Eslovênia só ia jogar a Eurocopa se Luka Doncic fosse jogador de futebol. Isso não precisou ser feito. Um forte abraço, Arthur, e forte abraço, João Rai, que esteve aqui comigo. Vai lá agora se deliciar com um jogo de futebol durante essa gravação que estamos fazendo. E obrigado aí pela sua companhia, pela sua parceria para falar de Europa aqui no nosso podcast. Isso aí, um forte abraço a todos e todas que nos escutaram. Realmente vou aqui assistir um jogo misterioso que está acontecendo no momento, que está um tanto quanto tenso. Mas brigadão por me receber mais uma vez aí, Salaf. Estamos juntos aí nessa jornada e que tenhamos aí em 2025, no meu retorno em 2025, aí você de 2025, aí um abraço para você do futuro. Estarei de volta aí em 2025 para falar sobre futebol europeu novamente, mas nesse meio do caminho aí continuem acompanhando o Conte Verde, que tem conteúdo maravilhoso aí para vocês acompanharem, coisa muito boa que vai acontecer. Inclusive, posso adiantar, só se não puder adiantar, você simplesmente corte esse pedaço, que haverá aí umas negociações que estarão acontecendo aí para o ano que vem, uma sessão de direitos que acontecerá ano que vem, então é isso que eu posso dizer no momento. Eu só vou dizer esses detalhes agora. Isso aí, muito obrigado. Quem entendeu, entendeu. Quem conhece o trabalho do João Rai, entendeu. João não vai ficar aqui até 2025 fora, ano que vem tem Eurocopa, ele vai estar aqui também participando. Não tem como o João Rai ficar tanto tempo fora assim. E agradeço você que esteve aqui conosco nesse podcast, você que esteve conosco na audiência. Agradeço pela sua participação, pelo seu carinho. Fique ligado nos próximos. Não esqueça de fazer tudo aquilo que a gente pediu para você fazer e fique ligado, porque aqui você sabe. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.